Eu sou a tia Bruna. Eu sou a tia Camila. E eu sou a tia Marcela. E nós estamos juntas para a nossa quarta lição da RBD Online! Graças a Deus eu tô com ela, gente. Lembra aquele a lição 3, eu estava sozinha, mas agora nós estamos juntas aqui sem cumprimentar na mão, né? Por conta do coronavírus. A gente tem que se cumprimentar só no cotovelo. Mas estamos juntas, gente. E a nossa quarta lição de hoje é uma lição muito legal, muito especial. E a gente espera que vocês se divirtam e vocês gostem bastante da lição de hoje, que aprendam bastante também. Vamos orar? Quem é que vai orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, Senhor, queremos te agradecer por mais um dia, por mais uma aula. Senhor, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos juntas novamente. Senhor, meu Deus, agora eu lhe peço, Pai, que todas as crianças venham aprender mais de Ti, que cada palavra, cada ensinamento que dermos, Pai, que tudo possa ser plantado no coraçãozinho de cada um deles. Em nome de Jesus, essa oração que te faço. Amém. Amém. Vamos começar a lição de hoje, crianças? Já pegaram a Bíblia? Aê! E a revista? Aê! Bíblia aí, revista também? Então, se você não pegou, corre lá que dá tempo de você pegar pra gente começar a nossa lição de hoje, beleza? Lição de número 4, que tem por título De Volta à Casa de Deus. Já pegou a Bíblia? Revista tá aí? Então vamos lá, podem abrir a revista de vocês na lição de número 4, que tem por título De Volta à Casa de Deus. E, gente, a gente tá abordando, né, durante essa revista sobre o povo de Israel, mas olha, que povo desobediente, Que povo hein? reclamão. Teimosia era o nome, né? Olha, meu Deus do céu, que povo desobediente. Vocês lembram na lição 3 que a gente viu uma rainha chamada Atalia, que era idólatra, certo? E que o povo se desviou do caminho de Deus. E depois veio o rei Joás, né? Que foi o responsável pela restauração do templo. E aí o povo se voltou novamente para Deus. Mas adivinha só, gente, o que aconteceu? Se contaminaram de novo. De Meu novo, Deus. o povo se desviou novamente dos caminhos de Deus e deu um trabalho para eles voltarem para os caminhos novamente, não é mesmo? Então, na lição de hoje, a gente vai abordar a história do rei Ezequias, né? E a gente vai falar sobre essa volta do povo novamente aos caminhos do Senhor. Então, crianças, vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre o rei Ezequias, nós vamos falar sobre o templo. Antes do rei Ezequias entrar, né, se tornar rei, as portas do templo da casa de Deus, elas haviam sido fechadas. E todos os cultos e louvores que eram entoados ao nosso Senhor, eles foram entoados a outros deuses. Foi uma decadência que aconteceu muito grande, né, na cidade. E agora a tia Bruna vai ler o versículo aqui, onde fala sobre essa decadência e essa caída do templo. Isso, abrem a Bíblia de vocês aí no livro de 2 Crônicas, no capítulo 29. Vocês lembram que a tia falou na lição passada que o livro de 2 Crônicas e o livro de 2 Reis é um livro que retrata sobre a monarquia do povo de Israel, que vai contar as histórias dos reis que governaram o povo de Israel? Então, novamente nessa lição a gente vai trabalhar em cima desse livro, então é importante vocês lembrarem dessa informação, que esses livros retratam as histórias dos grandes reis que governaram o povo de Israel. Abriu aí? Livro de 2 Crônicas, no capítulo 29, lá no versículo 1, que diz a história, o início da história do rei Ezequias, e também vai falar sobre essa decadência, o porquê que o povo caiu. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no ano 1º do seu reinado, no mês 1º, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. E lhes disse: Ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e o tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e desviaram os seus olhos do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Olha só, gente, como a gente vê nesse texto, que o que acontece? Antes do rei Ezequias entrar, ele admitiu que os seus antepassados haviam errado, haviam transgredido contra o Senhor e haviam digamos que sujado o templo.
E isso é muito grave o que aconteceu, porque por conta dessa negligência que eles tiveram com a casa de Deus, Deus também se voltou contra esse povo de Israel, né? Já que eles tinham dado as costas para Deus, Deus também deu as costas para o seu povo. Então é muito importante a gente saber sobre isso, que nós precisamos sempre estar diante de Deus e não dar as costas para o nosso Deus. Porque é muito ruim quando isso acontece, porque a presença de Deus ela é retirada da nossa vida. Mas aí tem um lado bom, que aí quando o rei Ezequias assumiu o reinado, ele mandou purificar o templo. Então, isso aí, foi um rei muito sábio, né? Na sua decisão de... Não, a primeira coisa que ele fez, a gente leu aqui na palavra, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele já disse para os levitas purificarem todo o templo, limparem todo o templo, porque o Senhor seria adorado novamente em meio ao povo de Israel. Olha só que interessante, né, gente? Então, crianças, a tia Bruna falou agora sobre a purificação do templo. Vamos abrir nossa revista na página 17. O que a Bíblia diz? Lá no segundo parágrafo. No entanto, Ezequias reabriu o templo quando começou a reinar em Judá. E o povo voltou-se novamente para o Altíssimo, que foi o que a tia Bruna explicou, né? Ele recuperou o ministério dos sacerdotes e dos levitas, que purificaram o santuário. Então, e depois de tudo isso, né, Deus viu que o coração de Ezequias estava limpo, né, querendo realmente fazer com que o templo voltasse a ser para a adoração dele, e ele fez com que o ministério dos levitas e dos sacerdotes fossem recuperados. E assim, e a gente vê como a misericórdia de Deus, né, gente? Porque depois de tantas indas e vindas do povo de Israel, a gente acompanhou aí, a gente só tá na 4ª lição, e olha aí quantas vezes o povo de Israel foi para Deus e saiu, e foi para Deus de novo e saiu, e depois de... Pois é, depois de tantas indas e vindas, Deus ainda continua com tanta misericórdia para com o seu povo, até mesmo no Antigo Testamento, que a gente sabe que no Novo Testamento tem a questão da graça de Jesus Cristo, que nós vamos falar mais sobre isso mais nas outras lições, mais à frente, mas no próprio Antigo Testamento a gente vê quão grande era a misericórdia de Deus. Então, crianças, vamos lá, lendo com a tia, na página 18, conselho é bom. O rei Ezequias desejava muito acabar com a idolatria e levar o povo de volta à casa de Deus, como a tia Camila e a tia Bubu falou. No dia da reconsagração do templo, ele levantou bem cedo e levou as ofertas para serem dedicadas em favor dos pecados, juntamente com o povo. Ezequias louvou ao Senhor e ajoelhou-se para adorá-lo. Ao final, todos se regozijaram com o que o Altíssimo havia feito em tão pouco tempo. E olha só, a gente vê que quando a gente... É uma lição para a gente aprender também com essa história de Ezequias. Quando nós estamos próximos de Deus, nós atraímos o favor de Deus para a nossa vida. E quando nós estamos distantes de Deus, o favor de Deus, ele se afasta também da gente. Então você pode ver que depois que... Toda vez que o povo está perto de Deus, está próximo de Deus, há prosperidade, o povo prospera, o povo se alegra, o povo enriquece. Em tão pouco tempo, assim que eles foram lá, se humilharam, se ajoelharam diante da presença do Senhor, tudo voltou aos seus conformes. E aí você vê, quando o povo se afasta de Deus, ele é escravo, ele é massacrado pelos povos inimigos. Sofre, né? Sofre. Então, isso a gente pode atrair para os nossos dias de hoje. Toda vez que nós estamos próximos de Deus, nós estamos seguros. Temos o favor de Deus para conosco. Mesmo que a gente passe por dificuldades, o amor e a graça de Deus sempre está conosco. Agora, quando estamos longe de Deus, sempre passamos por dificuldades. Assim, muito mais difíceis do que as que a gente passa com Deus. Então é melhor a gente estar com Deus. Com Deus a gente já tem um lugar secreto, a gente tem um abrigo, a gente tem um seguro, exatamente. A gente tem um porto seguro. E quando a gente está longe de Deus, imagina as pessoas que não têm Jesus no coração, imagina as lutas que elas passam, mas sem ter um porto seguro. Porque a gente sabe que quando a gente está com Deus, tudo vai dar certo no final. Sim, claro. Mesmo que a gente passe por todas as provações, no final a vitória é garantida. Exatamente. E agora imagina quem é que não tem Jesus no coração. Sabe, não tem esse porto seguro. A Bíblia mesmo fala que quando a gente está com Deus, a gente descansa no Senhor. Isso e aí. quem não tem Deus descansa onde? É verdade, é verdade. Não tem onde se apegar, não. É verdade. E lá no penúltimo parágrafo, na verdade, ainda na página 18 do Conselho é Bom, diz assim: a atitude do rei serviu de exemplo de sinceridade e de pureza para todos, de forma que houve uma profunda mudança de atitude nos princípios e... deixa eu ver aqui.
Nos príncipes e no povo. Nos príncipes, perdão, nos príncipes e no povo, os quais se mostraram interessados e comprometeram-se com o Senhor de estarem presentes nas próximas festividades e celebrações do templo. Aqui a gente vê que a atitude do rei fez toda a diferença em todo o seu reinado. Olha só que interessante, um rei com um coração disposto, um coração honesto, foi necessário, né? E foi o suficiente. O exemplo dele, O né? exemplo dele. O pessoal foi Pra tudo atrás ser- dele, quis consagrar também. Exatamente. Então, um rei que tem um coração sincero, que teve um coração sincero e puro perante a Deus e a sua vontade de realmente trazer a presença de Deus novamente para o povo, foi o suficiente para que outras pessoas fossem contagiadas. Então, crianças, vocês são escolhidos de Deus para fazer diferença. Você não precisa ser um rei, né? Para influenciar os príncipes. Claro que não. Deus quer usar você para influenciar os seus colegas da Até escola. porque já somos príncipes, né? Somos filhos É, do isso rei. é. Então, assim, Você tá na coroa. Príncipes e princesas. então, assim, Deus, ele quer usar vocês, onde vocês estiverem, para poder fazer a diferença. Aprendam essa lição com o rei Ezequias. Crianças, para purificar o templo não foi tão simples assim, né? Como hoje em dia a gente tem mais facilidade. Vamos abrir a Bíblia em 2 Crônicas 29, 2 Crônicas 29, versículo 20. Todo mundo com a Bíblia aberta aí. 2 Crônicas 29, 20. Todo mundo já achou? Sim! Eu escutei daqui. Vamos lá, vamos ler com a tia. O rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes como oferta pelo pecado a favor do reino, do santuário e de Judá. E os filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Então, crianças, como vocês viram, não foi nada fácil a purificação do templo. Eles tiveram que sacrificar novilhos, cordeiros, carneiros, bodes. E hoje em dia, a gente já não tem mais isso porque, né, nosso Senhor Jesus morreu Por pelos nossos pelos pecados. nossos pecados. E assim, no Antigo Testamento era muito comum, Isso né? era muito comum. Isso foi estabelecido lá nos tempos de Moisés, né? Foram ordens dadas pelo Senhor. Toda a questão de purificação precisava ter todo esse sacrifício de animais. Só que hoje a gente vive pela graça, porque o Senhor entregou o seu único filho, como vocês já sabem. Jesus, ele veio e morreu pelos nossos pecados. Então hoje não é necessário a gente fazer esses tipos de sacrifício. Oferecer bichos, né? Isso, porque isso já foi derramado sobre a nossa vida. O perdão dos nossos pecados já foi derramado com o sacrifício de Jesus na cruz. E Jesus, ele ressuscitou, então tá tudo certo, mas é necessário que o perdão seja pedido por nós. A gente precisa pedir perdão pelos Claro. nossos pecados quando A nós gente precisa se erramos. purificar do nosso pecado, né? Que é Exatamente. pedindo perdão, é a É maravilha que a gente não oração. precisa matar o bichinho, né? Os bichinhos não precisam mais. Matar o bichinho, não precisa. Então, gente, é muito interessante a gente saber sobre isso, porque remete também sobre a nossa crença, sobre aquilo que a gente acredita. A gente aprende a história de quando tudo começou, como era antigamente. Então, por isso que a gente está trazendo essas informações para vocês, porque é muito importante vocês saberem sobre isso. Então, crianças, vamos lá com a tia abrir a revista na página 19, Para Chegar ao Céu. Vamos ler tudinho isso aí. A liturgia de reconsagração do templo tem ensinamentos importantes, os quais podem ser aplicados à nossa forma de cultuar ao Senhor. Quando a dedicação das ofertas terminou e os cânticos e os sons dos instrumentos cessaram, a presença de Deus trouxe para todos, inclusive para o rei, o sentido da verdadeira adoração. Coisa linda, né? Me arrepiei agora. Adoração Porque verdadeira, a adoração é onde eu olho aqui e vejo uma coisa até que eu escutei ontem. A adoração não é estilo de vida. Porque você vê que eles precisaram Ter todo um processo, processo purificado, pra para então se realmente entregar entender verdadeiramente o verdadeiro ao louvor, às É verdade. ofertas. E é um momento importante, né? Um momento da adoração, Senhor, quando nós entregamos a nossa adoração, seja em louvor, depois seja em do oração. pecado purificado. Depois Isso de aí. tudo, da vida estar purificada, eles entenderam que era a verdadeira adoração. Isso aí. Então isso já traz pra gente um ensinamento, gente, que assim, pra nós entregarmos a verdadeira adoração, precisa haver um arrependimento de pecados, uma purificação daquilo, da nossa língua, sabe, da nossa alma,
para que a nossa adoração suba ao Senhor como um aroma suave. Nós sempre falamos sobre isso, sobre a importância da adoração, mas isso só realmente funciona quando o nosso coração está realmente puro perante ao Senhor, não é? É isso aí. Vamos continuar lendo? Vamos lá. Naquele momento silencioso, todos se ajoelharam, curvaram os seus rostos em terra reverentemente, reconheceram os seus pecados, pediram perdão ao Senhor e em seus corações firmaram um novo compromisso com Ele. E para relembrarem a história dos grandes feitos do Altíssimo, entoaram um cântico de Davi, possivelmente o Salmo 105. Quer ler, tia Marcela, um pouquinho? Um pedacinho, pelo menos, para eles. A tia Marcela, vamos lá, crianças, abrir Salmos 105. Bichinho grande, né? Que coisa linda. Tia Marcela vai ler só um pedacinho, tá, crianças? Só para vocês poderem se achar aí e depois vocês terem muita vontade de ler. Vamos lá. Louvai ao Senhor. Peraí. Marcela, porque essa aqui é Tô maior. péssima! O que tá acontecendo comigo, gente? Eu já Tem passei um por celular aqui pra eu iluminar? isso. Já passei por isso. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe, cantai em salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai ao Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. É isso aí, crianças. Então, né? Foi sabemos esse cântico que eles, né, louvaram ao Senhor. Sim, foi esse cântico que eles entoaram a Deus depois de terem Passado por esse passado pelo processo, né? Vamos lá, Que então. redenção, né, gente? Que fala mesmo que eles colocaram o rosto no pó. Curvado Sim. em reverência. Reconheceram, né, a sua dependência de Total. Deus. Então vamos continuar lendo lá. Juntos eles louvaram e engrandeceram a Deus por sua infinita misericórdia. E lá no livro de 2 Crônicas, volta lá para 2 Crônicas, correndo. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 29, no versículo 27, abrem lá rapidinho só para a gente complementar essa leitura. E deu ordem, Ezequias, que oferecessem um holocausto sobre o altar, e ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel, como a gente já leu na nossa revista. E toda a consagração se prostrou quando cantavam o canto e as trombetas tocavam, tudo isto até o holocausto se acabar. Ou seja, enquanto a oferta estava queimando no altar, eles não pararam de adorar o Senhor. E acabando de o oferecer, o rei e todos quantos com ele se acharam, se prostraram e adoraram. Então disse o rei Ezequias e os maiorais e aos levitas que o louvassem ao Senhor com as palavras de Davi, de Asaf, o vidente. E o louvaram com alegria e se prostraram e o adoraram. Aí lá para o versículo 36, para a gente terminar no capítulo, diz assim: e Ezequias e todo o povo se alegraram de que Deus tinha preparado o povo, porque apressuradamente se fez esta obra. Nossa, muito lindo, né? A forma como Deus se manifestou para o seu povo depois de tanto tempo, né? Depois de eles reconhecerem os seus pecados e se prostrarem novamente perante o Senhor. Só para encerrar aqui, vamos voltar lá na página 16 e vamos ler guarde no seu coração. Para encerrar, você precisa guardar isso no seu coração. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa de Deus a habitar na tenda dos ímpios. Nossa, é muito lindo esse versículo porque fala sobre a necessidade e a alegria que nós temos de estar sempre na casa de Deus. Nesse período que a gente está, sabe, longe da igreja, a gente sente muita falta de estar todo mundo junto, estar ali adorando e aprendendo junto e ouvindo a gente tem palavra. falado isso em todas as aulas, né? Pois é, a importância dessa nossa presença na casa de Deus. E como o salmista diz que ele prefere estar dentro da casa de Deus do que em qualquer outro lugar do mundo. Então, ele desejava, trazendo aqui para nossa língua, né, no nosso dia a dia, ele preferia estar na igreja do que estar num shopping, numa festa, num passeio. Ele ansiava tanto pela presença de Deus que estar na casa de Deus era muito melhor do que estar em qualquer outro lugar. Então, que nós possamos hoje fazer essa oração, sabe? Ter esse desejo no nosso coração de ansiar por estar na presença de Deus muito mais do que qualquer outro lugar que a gente possa estar.
Não é verdade, gente? A gente sente essa falta nesse período que a gente tá separado na nossa igreja. Até porque a gente não aguenta mais ficar em casa. É verdade. Tem que acabar logo essa quarentena. Concluímos a lição de hoje, Êêê! né? A lição 4, que foi uma... Fechou ali todo o ciclo da primeira, da segunda, e vamos agora começar para ver como vai ser depois. Vamos fazer as lições, né? A gente vai encerrar hoje aqui esse ciclo das 4 lições. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta. A tia vai... a tia vai pedir para vocês fazerem todos os exercícios da primeira lição, que a gente espera que vocês já tenham feito. Da segunda e da terceira também. E agora vocês vão fazer da quarta lição. Praticar a obediência, né? Durante a semana, nós vamos fazer um vídeo, né, tia Bruna? E tia Marcela, fazendo a correção de todas essas lições da primeira até a 4, tá bom? Então é importante que vocês façam essas lições, né? Todos os exercícios, inclusive esses que tem o nomezinho da semana, segunda, terça, quarta, porque na nossa dinâmica de aula, as lições, quando a gente consegue ter um tempinho, né, tia Marcela, porque é muito corrido, mas vocês fazerem as atividades na sala e essas da semana vocês fazerem literalmente durante a semana. Sim. Só que como a gente está em casa, né, nesse período de quarentena, eu acredito que vocês tenham tempo aí de sobra para poder fazer todas essas lições, porque nós vamos lançar um vídeo na próxima semana, né, depois da lição 5, a gente vai lançar um vídeo de correção da lição 1 até a lição 4. Então, vocês vão acompanhar as correções, aquilo que vocês não souberem fazer. Só fazer um círculozinho, que aí quando nós fizermos a correção, você já vai conseguir anotar até mesmo a explicação para que você entenda e não tenha mais dúvidas em relação a essas atividades. E aí, crianças, o que vocês acharam dessa aula de hoje? Nós aprendemos muitas coisas, né? Muitas. Sobre adoração, sobre pureza, sobre perdão de pecados. E a obediência. Obediência Acho que Deus quer falar alguma coisa com essa turma de quarentena, sobre né? obediência. Essa turma em casa, nessa quarentena, deve estar precisando aprender. Oh, meu Deus! Então, a lição de hoje trouxe bastante aprendizado sobre o rei Ezequias, como ele foi importante, como o desejo do seu coração foi tão importante para a volta do povo em redenção a Deus. Então, é muito importante que a gente aprenda sobre isso, sobre pureza, sobre perdão de pecados, sobre corações dispostos a fazer a vontade de Deus e como a nossa proximidade de Deus atrai bênçãos e quando nós estamos distante deles, nós não temos mais isso. Não temos onde nos segurar, digamos assim. Espero que vocês tenham gostado muito, né, tias? A gente espera muito que vocês tenham gostado da lição de hoje. Estamos juntas novamente. Bom, é sempre uma delícia, né? A partir de agora não vai ter mais vídeo sozinho. Em nome de Jesus, porque é muito ruim fazer vídeo sozinha, gente. Não dá. Espero que vocês tenham gostado muito da lição de hoje. Vamos orar pra encerrar? Vamos lá. Tia Marcela vai orar pra gente estar encerrando. Fechando os olhinhos, né? Praticando a obediência mais uma vez. Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Pai, por esse momento no qual a gente aprendeu mais da sua palavra. Amém. Senhor, meu Deus, o pedido é que as crianças possam, Pai, colocar em prática todos esses ensinamentos, amém, Pai, que possa ser guardado tudo que aqui foi ensinado. Amém. Mais uma vez te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Confirmação aí. Caiu o coco. Vocês ouviram o barulho? Foi o coco caindo, confirmação de Deus, hein? Essa turma tá precisando de muita obediência. Um beijo, crianças. Beijo. Um abraço virtual.